Olá, sou eu, Paz Rodrigues. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Bom dia. Bom dia. Silvia, Bom dia, obrigada. entre muitas coisas que fez e faz, foi diretora executiva das Conferências de Estoril, que é um evento ao qual eu já participo, onde já participei muitas vezes e adorava. Acho que é um dos melhores eventos que há em Portugal. Fantástico o nível de oradores que costuma ter. E a minha pergunta é uma curiosidade, que é assim, eu estive lá muitas vezes a assistir, mas eu imaginava Uhum. sempre como é que é estar por trás daquilo, um evento internacional com pessoas de todo o mundo, gerir os egos, a logística. Eu lembro por uma das edições que, se não me engano, tinha o Aznar. Só a confusão que foi em termos de segurança para ele ir lá fazer lá, portanto, a locação dele, foi uma coisa impressionante. Como é que está por trás de um evento desses? Olha, enfim, antes de mais, obrigada pelo convite. Eu comecei neste mundo dos eventos há cerca de 6 anos, aproximadamente, e de facto há todo aqui um fazer acontecer que só quem está dentro da organização consegue realmente sentir. E é isso que me move até para continuar até a trabalhar nesta área. É assim, eu só estive envolvida nas conferências do Estoril na edição 2022, portanto, as edições anteriores não fui eu que as preparei, mas esta especialmente, a 2022, foi no fundo a transição daquilo que já tinha sido as conferências do Estoril por 10 anos, organizadas pela Câmara de Cascais, e foi no ano de transição pós-Covid que foi, no fundo, repensada estrategicamente para continuar agora sim do lado da nova SBE, mais próximo aos jovens, num perfil muito mais internacional e podemos trazer este debate um bocadinho mais aos jovens. Enfim, eu estive ligada a esta edição 2022, como disse, foi uma edição difícil, principalmente porque estávamos a viver o pós-Covid e, portanto, alturas de muita incerteza. Depois vivemos o início também da guerra na Ucrânia e o nosso programa, enfim, são projetos que nos marcam para a vida, porque nós temos enfim, não é? Quem trabalha nas empresas gosta de ter o seu planeamento, eu sou super organizada, muito planeada, e a verdade é que em janeiro de 2022, quando inicia a guerra, portanto, nós tivemos que mudar completamente o programa. Inclusive alguns oradores que tivemos, alguns que deixar cair, outros que tivemos que ir buscar, exatamente porque de repente as conferências de Estoril sempre se posicionaram como, no fundo, um palco para se debater os temas da atualidade. Obviamente, a educação, pelo lado da nova SBE, teria que estar sempre em cima da mesa, mas também, no fundo, os temas que preocupam o futuro e o futuro dos jovens. E, portanto, nessa altura tivemos que mudar o programa, tivemos que repensar estrategicamente até a própria comunicação que estávamos a fazer foram realmente tempos bastante desafiantes. Mas é isso que a mim me move nestes projetos. Eu gosto de desafios difíceis, mas gosto de os fazer acontecer. E é realmente enfim, uma adrenalina, e é mesmo uma adrenalina chegar a este dia do evento, depois de saber que, no caso das conferências de Estoril 2022, tive 2 anos a trabalhar para aquele projeto em particular, e, portanto, quando acontece, enfim, é uma realização, é um sentido de concretização e de satisfação que é difícil encontrar às vezes noutros projetos, e por isso é um bocadinho por aí que eu posso explicar o que é a Eu minha não tenho experiência. dúvidas nenhumas. Eu já organizei uma conferência nacional e, na altura, disse nunca mais na minha vida. Depois, ajudei a organizar uma internacional e disse nem pensar. Mas nenhuma delas tinha a complexidade das conferências de Estoril, porque, apesar de tudo, Sim. era de um tema em que era mais fácil integrar todos os oradores, etc. E, portanto, eu imagino o que é que foi. Diga-me uma coisa: diz que houve uma grande alteração que é mais virada para os jovens e para o futuro dos jovens. E Uhum. falando mesmo dos jovens, assim, desde que eu era jovem, jovem de idade, porque jovem de espírito ainda sou, mas desde que eu era jovem que eu via e ouço aquela velha máxima dos velhos de Restelo, que esta geração está perdida. Portanto, já a minha estava perdida, a atual também está perdida, e aquilo que eu lhe pergunto, Silvia, está mesmo perdida ou já se encontrou ou anda à procura de se encontrar? Não, eu não acho nada. Acho que estes ciclos que vivemos, inclusive eu acredito que esta pandemia veio exatamente para nos encontrarmos. Ou seja, nós vivemos em piloto automático, aliás, nós vivemos nas empresas, no nosso dia a dia, a rotina, e eu acho que estas alturas e estes ciclos que nos acontecem, inclusive as próprias guerras que têm vindo a acontecer, são momentos de reflexão. E, portanto, eu não sinto que estejamos perdidos, mas sinto que temos que parar para olhar para cada um de nós, cada um na sua geração.
E claramente eu não acho que isto tenha a ver com o fator de idade, acho que naturalmente os jovens sofrem mais porque ainda não têm muitas vezes a maturidade ou a estrutura emocional que com a idade nos vai dando, e portanto são períodos que eu acredito que sejam mais difíceis para os jovens por essa razão, mas acho que acaba muitas vezes por ser alturas essenciais para nós enquanto pessoas. E eu tenho feito muito este caminho, aliás, eu sou enfim, uma defensora nata do que é isto de nos conhecermos a nós próprios. Enquanto gestora e enquanto líder de equipas e de pessoas, eu adoro trabalhar com pessoas e adoro trabalhar com pessoas do mundo, até por isso é que estes projetos internacionais me aliciam e me despertam realmente muita vontade de trabalhar, porque gosto de conhecer perfis diferentes, culturas diferentes, e esta diversidade de pessoas que, sem querer, vão se cruzando pelo meu caminho, eu aprendo muito, até enfim, com questões simples da vida das pessoas. E eu acredito mesmo que é neste reencontrarmos em que nós procuramos quem é que nós somos, porque eu acredito que isto no mundo das empresas e a velocidade em que andamos, nós nem temos tempo para parar, temos tempo para equacionar a nossa vida, estamos a fazer o que gostamos, estamos no projeto que queremos, na empresa que queremos, muitas vezes estamos infelizes em equipas, com lideranças com as quais nós não nos identificamos, e por isso eu acredito que estes momentos que vêm ciclicamente e que nos tocam de alguma maneira no coração, porque tem que tocar para nós conseguirmos de alguma maneira começar a olhar com outros olhos, são esses momentos em que nos fazem olhar para nós. E, portanto, não acho nada que estejamos perdidos, antes pelo contrário, acho que estamos numa fase também mais introspectiva, mas que isso também não é bom, porque acredito que a seguir, acredito que todos estes ciclos também irão acalmar e que nós possamos depois encontrar um momento, uma fase em que possamos realmente transmitir de um lugar diferente e começarmos a gerir as empresas, a gerir os projetos, a darmos aquilo que nós melhor sabemos dar ao mundo, de um lugar mais tranquilo e mais seguro do que é que nós queremos realmente fazer com as nossas vidas. E eu sou muito defensora desta visão. Qual é o nosso propósito? Qual a missão, não só de uma empresa, de uma marca, de um projeto, da pessoa em si, do líder? Qual é a missão? Qual é o objetivo no final do dia? E é isto que eu realmente trago muitas vezes aos projetos em que me envolvo, é repensar desde o zero. Estamos aqui a fazer o quê? Qual é o objetivo? É debater por debater ou queremos realmente criar um plano de ação? E a verdade é que estas conferências de Estoril também, esta edição 2022, foi realmente diferente e pioneira nesse sentido, que é criarmos um relatório de ação. Criou-se várias iniciativas para depois dar sequência. Nos projetos em que tenho vindo a trabalhar depois, inclusive alguns eventos que já fiz este ano também, já fora da nova SBE, que no fundo é tentar trazer um plano de ação concreto, com ações concretas, porque isto trazer pessoas ao palco, todas falarem e debaterem os problemas da atualidade, ou até inclusive podcast, vídeos, entrevistas. Se não fizermos nada a seguir, para mim não vale de muito. Ou seja, vale no sentido de podermos abrir os olhos a algumas pessoas, tocarem algumas, sensibilizar para alguns temas que são preocupantes ou que realmente, de alguma maneira, preocupam as próximas gerações ou as atuais. Mas se não fizermos nada, no final do dia não serve muito. E, portanto, eu sou muito defensora da ação Sem e dúvida. de Ó, fazer Silvia, acontecer. diga no seu contacto com. Quando eu estou a falar de jovens, neste sentido, daqueles que hoje terão 19, 20, 21, 22 anos, que é uma fase da Uhum. vida, assim, muitas vezes até de transição entre os estudos e o trabalho. E eu lido também muito com os jovens, mas apesar de tudo, às vezes acho que posso ter enviesado naquilo que penso deles, porque são muitas vezes jovens mais empreendedores, criam empresas e, portanto, têm um perfil que não é o perfil, se calhar, médio de todos os jovens, apesar de algumas coisas, Uhum. obviamente, são iguais aos outros jovens, como é evidente. A minha questão é um bocadinho que, assim, hoje, eu quando penso quando eu tinha 20 anos e quem tem hoje 20 anos, hoje o mundo é muito mais acelerado, a informação está num telemóvel e, portanto, tudo acontece. Isto é uma pergunta, a minha reflexão é, nessa idade é uma idade de ansiedade, em todas as gerações, quando se tem essa idade, tem-se muita ansiedade, Sim. mas às vezes eu penso, ter 20 anos hoje é estar muito mais desperto para muitíssimas coisas e se calhar uma sensação de incapacidade de atuar sobre elas. Ou seja, o que é que sentes nos Sim. jovens? Sentes-os mais ansiosos, sentes-os mais perdidos, ou pelo contrário, se conseguem, também já é-lhes mais natural, né? Já nasceram já são Sim. mais digitais, já têm informação desde que começaram. Como é que vê isso? É uma pergunta que eu gosto muitas vezes de fazer a muita Sim. gente. É assim, eu lido com muitos jovens, porque gosto muito de entrar nestes grupos e gosto de saber, sou realmente interessada
porque me cativa muito perceber esta questão geracional. Em Portugal, eu acho que isto muda muito a opinião de acordo com estarmos em Portugal ou não em Portugal. Acho que Portugal, os jovens não estão bem. E nós temos vindo a assistir a várias notícias, vários estudos que nos têm vindo a dar esses indicadores de que realmente os jovens estão em fases de depressões, perdidos, sim, um pouco também pela questão económica, no fundo, desde o não conseguirem ter uma vida profissional em Portugal. Portanto, isso tem sentido e é muito nacional. Agora, eu tenho lidado com muitos jovens internacionais, de vários países e de várias nacionalidades. O que eu sinto é, sim, eles também não têm ainda a estrutura e vivem um pouco mais perdidos, sim, com tanta informação e com tanto acesso a tanta informação, mas, por outro lado, são muito mais pioneiros, sim, a criar soluções para aquilo que os problemas que eles encontram no dia a dia. Se eles não gostam, se eles, de alguma maneira, encontram outra forma de ver o problema, ou até de criar as suas empresas para resolver um problema social, para resolver um problema climático, eles são muito mais eficazes, muito mais rápidos e dinamizam-se de uma maneira que eu vejo que é entre equipa, entre eles, ou seja, eles vivem num mundo de competição saudável, pelo menos é aquilo que eu tenho vindo a sentir quando lido com alguns, é que eles criam as suas empresas, mas também há um espírito realmente de missão, de mudar o sistema, de mudar aquilo em que eles acreditam e trazer soluções para o mundo nas suas áreas em que eles trabalham. E, portanto, eu diria que, olhando para Portugal, não me sentiria tão confortável em dizer exatamente isto, até porque na nova SBL lidei com alguns, lido também com alguns que não são de lá, mas obviamente aquele universo é um universo altamente internacional, portanto não é uma representação do nosso país, mas também lido com muitos jovens cá, e esses sim, enfim, acho que não têm uma vida nada fácil, acho que os níveis de ansiedade são realmente muito altos, os pais e as gerações dos pais destes jovens estão muito embrulhados nos seus trabalhos, nas suas rotinas, numa vida muito acelerada, o que eu também sinto que pode dar pouco acompanhamento, e muitas vezes estes jovens também não querem muito ouvir os pais, estão numa idade em que já querem tomar as Nenhum decisões jovem por si. quer. Claro, e portanto, por exemplo, há uma figura que eu defendo muito e tenho seguido alguns, que é o caminho, no fundo, de um coach. Ou seja, eu também tenho enverdado muito por essa área e tenho acompanhado alguns exatamente nesse sentido. Eles não querem ouvir os pais, mas precisam de ter uma figura de alguém experiente no mercado, que ainda não está tão distante geracionalmente deles, que eles de alguma maneira respeitem pelo caminho profissional, e eles ouvem e sinto que precisam. E tenho alguns que eu faço com o maior gosto, porque gosto de os acompanhar, e tenho sentido muito, precisam muito deste empurrão, Claro. de alguma sabedoria de mercado para lhes dar algum conforto, de alguma maneira, em avançar. Eu sei eu sou otimista sempre em relação ao futuro e sou otimista em relação aos jovens sempre, porque assim, não sou muito otimista em relação à minha geração, mas em relação aos jovens, acho que até pela natureza de ser jovem, é assim, acreditar que se pode mudar o mundo, mesmo que um dia se venha a chegar à conclusão que não se conseguiu, Exato. mas o facto de acreditar é aquilo que move o mundo, é aquilo que faz a diferença. Então, Silvia, eu sei que atualmente é diretora de uma, eu não sei o que é, não sei se é uma empresa, se é algo, o Book 2.0, e Uhum. também é diretora de uma iniciativa das Nações Unidas, penso, se não estou a dizer mal, que é a Prime Global Forum, não sei se é. Exatamente. O que é que faz nestes âmbitos? Pronto, é assim, eu de um ano para cá, ou seja, neste momento estou a trabalhar por conta própria, portanto tenho a minha empresa, estou a trabalhar agora até no lançamento da marca da empresa que nascerá agora em 2024. Portanto, este ano, 2023, estive responsável por estes dois projetos e mantenho-me enquanto diretora executiva de ambos. Portanto, no caso deste Book 2.0, foi a primeira edição de um livro, enfim, de um evento para debater o futuro dos livros. É promovido pela APEL, Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, e, portanto, a APEL pediu, no fundo, para criar aqui um conceito que pudesse, de alguma maneira, criar este debate sobre o futuro dos livros, o futuro da literacia em Portugal, o futuro da educação, e, portanto, no fundo, sobre estas três esferas, podemos trazer a palco autores, escritores, pensadores, enfim, pessoas das mais diversas áreas, e lá está, e nestes eventos, em todos os programas em que eu me envolvo, eu gosto de trazer os jovens, aliás, e tipicamente os momentos mais altos dos eventos em que organizo e que promovo, os jovens são realmente os momentos mais inspiradores. Primeiro porque também estes jovens, que são jovens tipicamente, já são os jovens disruptivos,
os que já criaram os seus conceitos, aliás, as suas empresas, os seus negócios, ou até na parte, neste caso, dos livros, que já estão a escrever os seus próprios livros com 20 e poucos anos. E, portanto, há aqui realmente uma geração de jovens que é muito ativa, é empreendedora e eu gosto de dar palco a estas pessoas exatamente para inspirar outras que muitas vezes, enfim, é mais do mesmo, não saímos das mesmas conversas a vida toda e também tentarmos trazer aqui alguma inovação e mostrar que os jovens, nessa mesma linha que eu também sou altamente positiva na forma de ver os jovens, eles têm muito para dar. Eu acredito é que muitas vezes também não lhes damos oportunidade, ou pelo menos se calhar não escolhemos os certos para lhes darmos oportunidade, para mostrar aquilo que eles têm vindo a fazer, e há realmente pessoas com um talento incrível em Portugal. Aliás, não precisamos de ir fora, e eu tenho vindo a tentar trazer alguns portugueses também aqui, e este evento do Book 2.0 foi claramente isso, ou seja, foi mais focado claramente no mercado nacional, e há realmente pessoas com muito valor, mas que muitas vezes, e eles disseram isto em palco, não lhes dão a oportunidade porque ainda são novos. Então eles sentem-se desacreditados, é como se eles não tivessem ainda voz, ou tivessem que demorar muitos anos para ter uma reputação como outros escritores que já estão no mercado há anos possam ter. E, portanto, eles próprios criticam isto. Se o meu livro vende tanto como um outro livro de um autor mais conceituado ou mais, enfim, experiente ou de outra geração, porque é que eu não sou incluído em determinados debates, em determinados eventos literários, onde eles são naturalmente excluídos. Eles disseram isto. E, portanto, eu acredito que também há toda aqui uma forma de estar perante os jovens, que acho que temos que os ouvir um pouco mais, até porque se estamos a querer desenhar o futuro que os envolve de alguma maneira, temos que o repensar, sabendo que estas gerações vão ser, no fundo, são o nosso cliente, não é? No fundo, é o target para que as empresas muitas vezes estão a trabalhar, e os organismos, as instituições, e, portanto, temos que pensar neles na base. O outro evento que entretanto também fui convidada para liderar, que é o do Prime, que é uma iniciativa das Nações Unidas, é no fundo uma iniciativa, um grupo, uma comunidade de pessoas que estão envolvidas dentro das Nações Unidas sobre os temas da educação. Tocam sobre temas de sustentabilidade, da educação, e portanto eles acabam por criar aqui um grupo de especialistas no setor da educação, muitos professores, diretores de universidades, áreas de research e de conhecimento e pesquisa, e portanto, no fundo, o objetivo foi criar um evento anual, foi em Nova Iorque, realizado em junho deste ano, onde juntámos todas as pessoas desta comunidade do Prime das Nações Unidas que trabalham estes temas para uma reflexão exatamente sobre o tema da atualidade, como é que o mundo está e como é que eles, enquanto professores, enquanto líderes dos seus centros de research ou líderes de universidades, como é que eles conseguem ser melhores pessoas, ser melhores líderes, ou até mesmo numa sala de aula poderem inspirar os jovens de uma maneira diferente, com programas diferentes. E, portanto, foi um evento muito fora do que eu estava habituada a fazer, mas que de alguma maneira me deu aqui também uma visão de que o mundo está praticamente em patamares semelhantes em termos de posicionamento, ou seja, eu estava muito focada naquilo que é o mercado nacional, apesar de trazer muitos oradores internacionais, mas no momento em que nós saímos fora e estamos nestes grupos de pessoas, os problemas são os mesmos e as preocupações são as mesmas. É como é que eu, enquanto professor, posso ser melhor, como é que eu consigo passar a minha mensagem aos jovens, como é que eu consigo inspirar os jovens. E, portanto, houve ali realmente uma reflexão muito profunda nos temas da educação e que depois cruza-se muito com os temas da sustentabilidade, porque esta iniciativa do Prime é muito focada sobre os temas da sustentabilidade e, portanto, trouxemos muitos oradores e experiências para o palco para falar sobre aquilo que são as preocupações do planeta e como é que podemos ensinar as universidades a criarem estes programas dentro do que é o programa base das licenciaturas e dos mestrados, porque é realmente um problema mundial, e nós temos vindo a assistir com todas estas questões de alterações climáticas, é realmente uma preocupação e tem que estar nas universidades para criar estes jovens com esta sensibilidade. Há bocadinho disse uma coisa à qual eu sou muito sensível, que é o facto dos jovens dizerem, e mesmo que não dissessem, eu vejo isso ao longo da minha vida, que não lhes dão oportunidades. E eu convivo com muitos jovens em Portugal e no estrangeiro, e algo que eu tenho notado ao longo da minha vida é precisamente essa diferença em muitos países, não são em todos, como é evidente, e também não é verdade em Portugal e em todo lado. Isto também, às vezes nós fazemos generalizações que são completamente injustas, porque eu conheço muitas organizações, não só empresas, mas outras, mesmo entidades públicas, onde não é assim, onde se dá oportunidades, onde se reconhece o mérito e, portanto, onde os jovens crescem e são recompensados pela sua capacidade. Mas a verdade é que, em média, pelo menos por aquilo que eu comparo com outros países,
há países onde os jovens muito mais rapidamente crescem, muito mais rapidamente atingem cargos de relevo e têm um papel de relevo na sociedade porque têm mérito e, portanto, o mérito é-lhes Claro. reconhecido e não interessa a idade. E em Portugal isso não acontece de uma forma generalizada, pelo menos eu não o vejo há muitos anos. Eu tenho uma teoria que é as élites portuguesas são, na sua generalidade, fracas e muitas delas são muito incompetentes e, portanto, e quem é incompetente tem medo do mérito dos outros e, portanto, o que faz é limita o crescimento dos outros porque sente-se Claro. diminuído. Mas isto, pronto, não vamos por aí porque isto levava-nos para outra conversa e demorava muito mais tempo. Mas a minha pergunta é, porque não sei qual é, ou seja, eu acho que está melhor, sinceramente. Acho que hoje o país é muito melhor nesse sentido do que era há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Mas acho que, apesar de tudo, é pouco, ou seja, precisamos muito mais. Sim. E como é que isto se muda? Porque isto de falar é fácil, dizermos isto é fácil, mas a verdade é como é que se muda nas organizações. Eu acho que é um tema complexo porque é um tema realmente cultural e eu tenho sentido isso cá, aliás, eu própria tenho sentido isso no meu percurso, porque é uma questão cultural. Acredito que é difícil mudar porque acho que é algo que só se muda com os anos e com algumas gerações e algumas lideranças a saírem do lugar em questão. E é preciso uma renovação e essa renovação não sei se vai acontecer antes, mas provavelmente em Portugal vamos ter que aguardar uns anos para que essas lideranças de alguma maneira possam ser renovadas, para termos uma mentalidade mais aberta. Acho que Portugal é um país, enfim, que ainda precisa de alguma abertura, nesse sentido de ver os jovens, e não falamos só de jovens e falamos de mulheres. Há aqui um problema estrutural no país que é, enfim, já se começa a sentir e a ver algumas empresas a fazer este passo, mas ainda assim, comparativamente a outros países da Europa com os quais nos podemos comparar diretamente, estamos muito aquém de colocar jovens ou até mulheres em cargos de liderança. Ou então aqueles que muitas vezes lá chegam já não é propriamente um reflexo, uma representatividade daquilo que é o país. E, portanto, eu acredito que é um caminho difícil, mas não acho que seja impossível. Acho que tem que haver líderes que sejam, que arrisquem, que não tenham medo de arriscar em colocar estes jovens. Aliás, tenho falado com alguns CEOs e lido com muitos CEOs de empresas aqui em Portugal e muitas até das sugestões que eu lhes dou é porque não criar, e isto é algo que eu crio nos eventos, portanto acredito que nas empresas não deve ser difícil criar, é criar advisory boards, é criar grupos de jovens que opinam sobre o negócio e que dão a sua visão, ainda que não sejam especialistas, porque eles não têm que ser especialistas em tecnologia, por exemplo, para opinar no setor de tecnologia, eles não têm que ser especialistas em saúde para poderem estar num board de uma empresa de saúde ou de uma farmacêutica, mas eles também têm uma visão, não só enquanto cliente, enquanto membro da sociedade e às vezes enquanto ideias disruptivas, porque eles pensam realmente, e é isto que eu acho que Portugal não está a aproveitar, os jovens que têm, porque eles têm realmente ideias boas, se nós lhes demos espaço para falar e para as expor. Mas tem que ser de um lugar genuíno, e tem que ser de um lugar verdadeiro de os realmente ouvir. Porque quando nós estamos com eles e quando puxamos, e nestes boards que eu crio dentro destes projetos, nós, enfim, vamos buscar pessoas de todo o mundo, todas as idades, mas essencialmente jovens, para que nos deem uma visão de como é que eles veem o mundo, como é que eles veem o futuro deles. Onde é que estão as preocupações que eles hoje enfrentam? Porque realmente há muito talento, há muito valor, mas eu acho que está muito fechado e os jovens estão desacreditados e, portanto, já nem falam. Quando eles falam ou dizem alguma coisa, são claramente atacados e muitas vezes atacados ou como ativistas, ou que são mais rebeldes, ou que são mais revolucionários, quando eles simplesmente veem com outros olhos. E porquê é que nós não podemos aceitar essa diferença de visões? E eu não consigo, para mim, eu adoro ter boards de todas as gerações, porque e não estamos só a falar dos jovens, porque obviamente isto também não a sociedade e todas as empresas não podemos só viver naturalmente o que é que os jovens acham. Tem que ser um equilíbrio intergeracional, portanto, nós temos que ter todas as gerações envolvidas, porque temos as gerações mais antigas e que já estão no mercado há mais tempo, portanto, já viveram muito mais do que nós todos vivemos, alguns, e também têm experiências que é importante trazer muitas vezes para os projetos e para as empresas. Eu acho é que isto em Portugal são sempre os mesmos. E nós vemos nas notícias, nós vemos são sempre os mesmos, os eventos, estes encontros, as pessoas são sempre as mesmas. E porquê é que não trazemos esta renovação? E há
Eu acredito mesmo que há, não são todos, naturalmente, até porque também nós movemos-nos na sociedade e também sabemos que isto não é generalizado, mas acredito que há aqui um potencial enorme para se explorar e que algumas empresas já estão a ficar mais atentas e acho que pode ser uma mudança. É trazê-los para o mundo empresarial, trazê-los a darem a sua voz, quer seja nas empresas como boards, nos eventos, por exemplo, é fácil de se recriar, ouvi-los em entrevistas, se calhar o próprio Ricardo já o está a fazer também nas suas entrevistas, tem trazer algumas pessoas que podem ainda não ter. O que acontece em Portugal é parece que tem que haver um currículo suficientemente sólido ou ter um cargo de renome para poder ser chamado, convidado para ser ouvido, quando há tantas pessoas que não precisam ter esse cargo, se calhar têm muito mais a dizer do que aqueles que são CEOs ou que são founders ou que são, enfim, outros cargos que podem assumir e que se calhar conteúdo não têm muito para dizer. E eu acho que é por aqui, estas iniciativas ajudam muito, como é que o Ricardo está a fazer e outras que, entretanto, temos começado a assistir, série de podcasts, pessoas que estão a falar até num âmbito mais pessoal, mas que mostram realmente uma realidade em Portugal que muitas vezes ninguém sabe quem é que eles são, mas têm muito, se calhar, para acrescentar. Não, sem dúvida, e eu também, e é assim, eu acho que nós neste momento vivemos um momento que tem forças que são antagónicas, não sei bem o que é que vai vencer, assim, nós temos muitos jovens altamente qualificados a sair do país, Sim, e isso num curto prazo é mau, seguramente é mau, num médio e longo prazo pode ser muito bom se eles voltarem, se não voltarem será mau para sempre, porque andamos aqui a investir em jovens que qualificamos, são muito bons e não vêm criar valor no nosso país. Eu acho que muitos voltam, até por aquela coisa saudosista portuguesa, de português tem sempre esta vontade de voltar sim, à terra, e portanto eu tenho muitas esperanças que eles voltem. E não tenho dúvidas que esses, quando voltam, voltam completamente diferentes. Viver num ambiente diferente, sim. têm uma outra cultura. Também não tenho dúvidas que aqueles que criam muitas vezes startups e não sei o que, também já são jovens que têm outra forma de estar no mundo e portanto, agora, estas duas forças é a sociedade, o que é certo é que quem manda no país é quem cá está e quem cá fica, e portanto, Claro, e por isso isto não é. Também é verdade que depois, quando se vai lá para fora e se volta, é olhado de outra maneira, porque os portugueses também sempre olharam sim, muito melhor para quem vem de fora do que quem cá está dentro. Portanto, às vezes sim, reconhecem o sem mérito, dúvida. alguém que sempre o teve, mas depois foi dar um passinho de dança fora e, portanto, e quando volta já é um gênio. Mas tudo bem, se for para melhorar o país, ótimo, que assim seja, não há problema nenhum. Portanto, eu não tenho resposta para isso. Agora, eu também gostava muito, porque gostava de viver num mundo onde o mérito fosse assim, há bocadinho estava a dizer, nestas minhas conversas, o meu convidado mais jovem tem 17 anos. Ele agora se calhar já tem 18, já, não, já foi no ano passado. Portanto, estas conversas não são 18 a 80, mas eu acho que Sim. são dos 17 até quase aos 80. Por uma razão muito simples, porque nunca me interessei muito por aquilo que são as características, interessa-me se acha ou não Claro, interessa à pessoa e se a pessoa faz sentido. E como disse muito bem, há pessoas que são muito novas e que têm muito conteúdo, há pessoas que parece que têm muito currículo e não têm conteúdo nenhum. Portanto, zero. isso é a vida. E cada um de nós também tem uma forma diferente de olhar para os outros e para nós próprios. Nós próprios também achamos nós porque temos sempre muito conteúdo e se calhar alguns acham que não temos Calhar. tanto assim. Portanto, mas isto faz parte do jogo. Silvia, estamos quase a terminar e para terminar Sim. eu perguntava-lhe, fazer-lhe uma pergunta. Como é que olha e tirando esta parte que vamos chamar, espero eu que seja conjuntural e é uma conjuntura muito má que estamos a assistir da guerra, de todas estas questões, mas tirando a conjuntura, quando olhamos para o futuro, quando olhamos estruturalmente para o futuro, como é que vê o futuro? Eu sou positiva. Sei que estamos a passar por uma má fase mundial, mas eu sou positiva na maneira de ver. Acredito que, e isto é falado em diversos fóruns, muitas vezes temos que passar por estas fases para depois vir um momento de maior esplendor. Portanto, acredito que tenho confiança e quero acreditar que os líderes mundiais, políticos, governamentais, têm aqui um papel crucial nesta viragem, porque senão vai ser mais do mesmo geracionalmente falando, portanto vamos continuar nestas guerras e nesta instabilidade mundial, mas eu quero acreditar que o futuro vai ser mais positivo, em que nós consigamos viver em sociedades mais livres, no sentido de podermos ser quem somos e podermos viver todos em sociedade de uma forma que nos respeitemos uns aos outros com as suas diferenças, mas sociedades mais equilibradas, muito mais equilibradas, mais justas, que eu acho que, enfim, não vemos justiça em lado algum, e eu acredito, quero acreditar que o futuro
vai ser melhor. E, portanto, todos os meus projetos, aliás, eu não entro e não aceito fazer projetos que eu não sinta que têm uma missão ou que com aquele projeto se consiga trazer determinados temas para cima da mesa que, de alguma maneira, olhem para o futuro numa visão positiva. E eu só agarro nestes projetos neste sentido, e é por aqui que eu trabalho, que é realmente em cada um que eu possa tocar, projetos, pessoas, direções, lideranças, eu sei que estou a fazer o meu caminho, a tentar ajudar ou apoiar essa transição, mas sempre pela perspectiva do positivo e podermos viver todos mais felizes, que no fundo, no final do dia, é o que também todos queremos para as nossas vidas, e podemos contribuir com aquilo que nós temos de melhor para dar, mas para construir sociedades que sejam realmente boas para os filhos que deixamos cá e para as próximas gerações. Até porque há aqui um tema que é muito pessoal em mim, que é o legado. Passo a vida a falar na questão do legado. E digo isto e pergunto isto a alguns CEOs com quem lido, qual é o legado que tu queres deixar? Ou seja, um dia, quando nós estivermos cá, o que é que nós queremos ser lembrados por ter feito? E não simplesmente por ter sido e ter assumido um cargo. Não, o que é que eu fiz enquanto estive naquele cargo? Porque os cargos são transitórios, toda a nossa vida é transitória. E, portanto, qual é que é aquilo que é o meu legado? Não, podem ser os nossos filhos, como é óbvio, já é o nosso legado, mas ainda assim nós podemos fazer muito mais com aquilo que nós temos, enquanto características, skills e com aquilo que nós sabemos dar de melhor. E, portanto, é um bocadinho este o meu lema e a maneira com que eu trabalho, e por isso quero acreditar que o futuro vai ser melhor do que aquilo que neste momento pelo menos está. Sem dúvida, Portanto, muito obrigado, trabalhamos Silvia. todos para isso. E se cada um de nós fizer um bocadinho melhor, não salvamos o mundo, mas seguramente será um bocadinho melhor do que aquilo que o Sim, encontramos. Portanto, já é exatamente. muito bom. Muito obrigado, Silvia, que tudo corra Obrigada. bem e continue o seu percurso e a trabalhar com os jovens e a ajudar os jovens a crescer e a ajudar a si própria. Muito obrigado, Silvia. Obrigada, Ricardo. Obrigada.